Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 21. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? Todos acharam? Diz o seguinte o texto. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte na herança. Assim, ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Aquele rapaz desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E voltou à vida e foi achado. Continuando. E começaram a festa ao seu regresso. Enquanto isso, seu filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão, ele voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e instruiu ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém, queridos? Por estar sentados em nome de Jesus. Eu vou pregar essa mensagem, e essa mensagem eu comecei a pregar ela num culto, não lembro se parte dos irmãos lembram, não sei se parte dos irmãos lembram. Eu comecei a pregar num culto e, infelizmente, no dia faltou energia, e o culto e a mensagem teve que ser bem resumida. Por isso, eu prometi a vocês que em uma outra oportunidade eu iria voltar a pregar essa mensagem. Amém? Valdeilson, o pregador pode repetir mensagem? Deve repetir mensagem. Há alguns que dizem que não deve repetir mensagem, mas o pregador deve repetir a mensagem. Pastor Hernandes Lopes diz que tem que pregar até que a mensagem se torne boa. Amém? Então não há nenhum problema em pregador repetir a mensagem. Porque se houvesse algum problema em pregador repetir mensagens, a gente não poderia assistir o mesmo filme mais de uma vez.
não poderia cantar ou ouvir a mesma música mais de uma vez. Então, ler o mesmo texto da Bíblia mais de uma vez. Amém? Então, toda vez que a gente prega uma mensagem, por mais que seja a mesma, Deus sempre traz uma revelação, algo novo para os nossos corações. Amém? O tema dessa mensagem é voltando para casa. Voltando para casa. E para começar ela, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você, alguma vez, já se sentiu perdido nessa vida? Já teve a sensação de estar perdido no mundo? Já teve a sensação de estar distante de Deus, sem rumo, sem direção, e se perguntar o que você está fazendo aqui? Mas as nossas escolhas, as minhas escolhas, as suas escolhas, elas podem nos trazer perdição, podem nos levar para longe de Deus. Eu lidero jovem aqui na igreja. Isso já faz 5 anos, liderando jovem de forma direta aqui nessa igreja. E eu tenho uma grande preocupação com a juventude que eu lidero. Preocupação de um líder que ama, principalmente com relação a relacionamentos. Eu já vi tantos jovens cometerem tantas coisas erradas devido a uma escolha em um relacionamento errado. Por isso, nós devemos tomar bastante cuidado em nossas escolhas. Porque não existe coisa pior e que complica mais a nossa vida espiritual, principalmente quem é jovem, do que um relacionamento mal administrado, por exemplo. Há moças e rapazes que ficam tão desesperados para se relacionarem, que eles escolhem qualquer um. E não é só jovem, pessoas também já maduras, escolhem qualquer pessoa para se relacionar porque estão desesperadas, carentes, e às vezes não tem critério nenhum. E um detalhe interessante, jovem crente só deve se relacionar com um rapaz crente, uma moça com um rapaz crente e um rapaz crente com uma moça crente. Amém? Se algum jovem aqui dessa igreja namorar um rapaz que não seja crente, uma moça que não seja crente, não espere de mim a bênção. Não espere de mim que eu vou orar pelo teu relacionamento. E eu vou ser um pouco mais duro. Nem no seu casamento eu vou. Porque eu não quero ver o seu fracasso. Porque eu não quero ver a sua ruína. Amém? Então tenha critérios nas suas escolhas. E isso não só em relacionamento, mas em qualquer escolha que você for tomar. As pessoas com as quais você constrói laços e amizades. Laços íntimos. Pessoas íntimas suas. Quem são as pessoas que são íntimas tuas? São pessoas que têm a mesma fé que você? Ou são pessoas que desrespeitam o seu Deus, mas você está lado a lado com ela, compartilhando da sua intimidade? Cuidado para quem você abre a porta da sua vida. Amém, sim ou não? Então, com quem você está construindo laços? Observe. Pois as suas escolhas podem levar você para distante de Deus. E o teu pecado, ele vai querer te levar mais longe, aonde você não está disposto a ir. Ele vai obrigar você a ir cada vez mais longe. Porque a consequência de um pecado é mais pecado. Quanto mais pecamos, mais queremos pecar. A tal ponto da palavra de Deus dizer, em Romanos capítulo 1, que Deus abandona o homem ao seu próprio coração. E não há nada pior para uma pessoa do que Deus dizer para essa pessoa, seja feita a vontade do seu coração. Porque se eu for fazer a vontade do meu coração, eu vou viver em desgraça espiritual. Se você for fazer a vontade do seu coração, você viverá em desgraça espiritual. Porque a consequência de pecado é mais pecado. Amém? Então, cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as pessoas que você está colocando no barco da sua vida. Com quem você, rapaz solteiro, moça solteira, está procurando se relacionar. É essa pessoa mesmo que você quer construir a sua vida?
essa pessoa que não teme a Deus, essa pessoa que não respeita os pais, essa pessoa que não trabalha, essa pessoa que não estuda, essa pessoa que é um irresponsável. É essa pessoa mesmo, ok, vai com Deus. Mas depois tem que participar de evento de casais para consertar, tá? E dá trabalho. Dá trabalho. Ah, Valdeus, eu já vi, pastor, pessoas que namoraram com outros que não são crentes, e deu certo. Se você soubesse que 99% dos voos que no avião caísse, e só 1% dá certo, você entraria num voo? Hã? Com certeza não. Então, cuidado com as suas escolhas. Mas você é livre. Você é livre para escolher. Escolha quem você quiser. Mas você é escravo da sua escolha. Você é livre para escolher. Ninguém pode te prender. Ninguém. Mas você é escravo das suas escolhas, tudo bem? A gente planta aquilo que a gente colhe. Pois a Bíblia diz em Oséias, aquele que planta vento, colhe tempestade. Então, cuidado com o que você está plantando. Não queira colher aquilo que você não plantou. Mas você vai ser obrigado a colher aquilo que você está plantando. Pai, mãe, filhos. O que nós estamos plantando dentro de nossas casas? No coração dos nossos filhos? Deixe-me ser um pouco mais incisivo com vocês. Quantos pais não amam a palavra de Deus? Não senta com seu filho no sofá da casa para ler a palavra do Senhor junto com a criança ou com o adolescente? Deixe com que a internet eduque seu filho e você terá um monstrinho dentro da sua casa. Nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos nessa terra. Nós temos a missão, pai e mãe, de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas quem está educando os teus filhos? É só olhar para a escola bíblica dominical e ver quantas crianças vêm. Mirrados. Quantos adolescentes vêm? Mirrados. Será que isso não é consequência de pais e mães que não se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos? Você se preocupa se tua filha vai fazer medicina, doutorado, sua filha vai ser engenheira, você se preocupa com o que ela vai casar, você não se preocupa com a vida espiritual deles. O que adianta o teu filho ser um excelente médico? O que adianta o teu filho ser um grande advogado, de grande renome em Goiás, mas o teu filho no final da vida perder a salvação porque você foi relapso com a vida espiritual dele ou dela? Do que adiantaria? O pai deve sim se preocupar com a educação dos filhos. Deve, é dever. Mas não pode se esquecer da vida espiritual também. Você ora, você clama por eles, você abençoa eles. Você ensina, você instrui, você pega na mão, você traz à igreja. São escolhas. Vá agora no presídio ver quantas mães choram pelos filhos. Vá agora. Porque foram... Eu não quero culpar os pais totalmente, mas há uma parcela de culpa. Espero que esse silêncio seja de uma introspecção, de uma auto-reflexão, de uma autoanálise. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que é pai de moça, você gostaria que tua filha case com um homem que trate ela da mesma forma que você trata a mãe dela? Mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de casar, que teu filho ou tua filha, no caso teu filho, case com uma moça que trate ela da mesma forma que você trata o pai dela? Qual a mensagem que nós estamos passando para os nossos filhos dentro de casa? Tem casa que parece mais um campo de guerra do que um lugar de paz. Briga. Ofensas, palavras ofensivas uns com os outros, ferindo uns aos outros. Valdeir, isso não acontece na casa de crente, então.
São escolhas. Mas nós fomos achados por Deus para que Deus comece a tratar em nós, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores e novas pessoas todos os dias em Cristo Jesus, pessoas dóceis, amáveis, amigáveis. Cristo não morreu só para que nós fôssemos salvos e fôssemos para o céu, mas Ele morreu também para que nós vivêssemos nessa terra de uma maneira digna, a ponto de sermos imitados. Será que tua filha, no almoço, no domingo, olha para você e fala: eu quero casar com um homem igual meu pai, que trata minha mãe, que me trata igual meu pai trata minha mãe? Será? Qual a mensagem que nós estamos passando dentro de nossas casas? Há uma frase que eu vi, e a frase diz o seguinte: cuidado para você não deixar o seu melhor na rua e trazer o seu pior para dentro de casa, porque na rua a gente é muito fácil de tolerar os outros, sim ou não? Muito fácil, a gente tolera os outros com muita facilidade, a gente é simpático, a gente abraça, a gente ri para as pessoas na rua, no trabalho, a gente nem conhece o outro, já trata muito bem, mas em casa... Então, parece que o príncipe ficou em casa e entrou só... Eu estou falando de escolhas que nos levam, que nos tornam cada vez mais parecidos com o maligno. Quem nós estamos imitando nessa vida? As escolhas que nós estamos tomando, os caminhos que nós estamos escolhendo. Mas vamos para o texto que a gente leu. Para contar a história do filho pródigo, o texto começa dizendo o seguinte: Jesus diz uma frase. A frase é: Jesus continuou. Isso mostra que essa história, essa frase, faz parte de uma conversa que estava acontecendo entre Jesus e o seu público. Diante de Cristo estavam os publicanos e pecadores. Eles estavam lá porque queriam ouvir Jesus. O texto diz que eles estavam se reunindo em torno de Jesus. Jesus estava dentro de uma casa com essas pessoas, e as pessoas estavam atentas a escutá-lo. Elas tinham fome de ouvir Jesus. Jesus estava numa casa e, de repente, começou a se juntar diante dele todo tipo de pecadores. Pecadores e publicanos, pessoas que eram desprezadas por um outro grupo de pessoas. E elas estavam famintas, querendo ouvir Jesus, ouvir as palavras de Jesus, porque Jesus foi adquirindo cada vez mais popularidade aonde ele estava. Mas, enquanto Jesus estava conversando com os pecadores e com os publicanos, do lado de fora da casa, também tinha um outro grupo de pessoas, fariseus, os mestres da lei. Esses fariseus, que estavam do lado de fora da casa, eles se recusavam a entrar e ficar junto com os pecadores e publicanos. Eles se consideravam limpos mais do que aqueles que estavam com Jesus. Eles diziam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Ou seja, enquanto Jesus estava falando com os pecadores e com os publicanos, do lado de fora, os fariseus estavam lá e se recusavam a entrar, porque Jesus estava conversando com publicanos e pecadores, e os fariseus se achavam limpinhos demais, eles não queriam se juntar com os outros, porque eles já se achavam como era o mestre da lei, conhecedores da lei, eles se julgavam santos demais, a ponto de não querer estar junto com as outras pessoas. Agora imagina comigo essa cena. Jesus levanta de onde ele estava, vai até a porta do lado de fora da casa, onde estavam os fariseus e mestres da lei. E Jesus chega até aqueles homens, Jesus levanta, vai até a casa, abre a porta, fica do lado de fora com eles. E Jesus conta para eles 3 histórias. A primeira história que Jesus conta, se você olhar o capítulo 15 completo, é a história da ovelha que estava perdida
no deserto, a história que nós conhecemos muito bem. A história diz que um pastor encontra a ovelha perdida e traz de volta para junto das outras ovelhas. Aí Jesus fala mais. A segunda história que Jesus conta é o seguinte: é de uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma das dracmas. Então ela acendeu uma lanterna, ela varreu toda a casa para achar a dracma que estava perdida. E quando ela encontrou a dracma que estava perdida, então ela faz uma festa, chama os vizinhos e comemora bastante. Irmãos, Jesus conta essas duas histórias. Ele está se referindo aqui a dois tipos de pessoas que estão perdidas. Uma é a ovelha que está perdida no deserto. Quem aqui tem pet? Gato, cachorro? Vocês não gostam de pet? Então, quando o teu animal se perde, quando é um cachorro, por exemplo, o cachorro sabe que está perdido. Ele pode até não saber o caminho de volta, mas ele tem consciência que o ambiente que ele está não é um ambiente onde ele costumava ficar. Ele tem consciência que estava perdido. A ovelha dessa parábola também sabia que ela estava perdida. Ela só não tinha como voltar, porque ela não conhecia o caminho de volta. Ela tenta achar o caminho de volta para casa, mas não encontra o caminho. O segundo objeto que está perdido é uma moeda de prata que aquela mulher perdeu dentro de casa. E uma pergunta que eu faço para vocês é: moeda sabe que está perdida? Moeda não tem consciência, moeda é um objeto, é um metal, não sabe que está perdido. A moeda estava dentro de casa e moeda não sabe que está perdida. Então nós temos aqui a ovelha que está perdida fora de casa. E nós temos uma moeda que está perdida dentro de casa. Me antecipando a mensagem, quantas pessoas estão perdidas no mundo, mas quantas pessoas também estão perdidas dentro da igreja? Há rapazes, moças, pessoas que só porque cresceram num lar cristão, mas nunca chegou à consciência verdadeira, ao conhecimento da graça de Deus, que ainda está perdido. Há jovens que nasceram, que foram apresentados no púlpito, crianças que foram apresentadas, cresceram, mas que continuam perdidas dentro da igreja. Que há uma necessidade de uma verdadeira conversão genuína. E, olha, quem está ouvindo essas histórias são os fariseus e mestres da lei, que se recusam a entrar dentro de casa e se juntar aos demais que lá estavam. Eles viviam. Por que eles estavam perdidos? Por que os fariseus estavam perdidos, segundo essa história? Porque eles viviam presos a um falso moralismo. Tudo não podia. Eles colocaram sobre as pessoas, naquela época, um jugo muito pesado, que nem eles carregavam. Que nem eles se submetiam àqueles jugos. E eles eram moralistas ao extremo, eles acreditavam que o moralismo deles iria salvá-los. Eles estavam presos em suas justiças próprias. Eles faziam orações nas ruas para serem notados pelas pessoas. Eles davam esmolas para serem vistos pelas pessoas, porque eles queriam se auto-justificar diante de Deus e diante das pessoas. Presos em seu moralismo. Quantas pessoas, quantos cristãos também estão presos, estão perdidos em seu falso moralismo. Ou às vezes não é nem um falso moralismo, é um moralismo até verdadeiro para ele, mas está perdido porque está confiando em seu moralismo. E olha, o que te salva não é o seu moralismo. Presos em sua justiça própria, na sua auto-justificativa. Quantas pessoas se agarram em sua auto-justificativa? Agora eu vou ser aceito por Deus, porque eu vou ao culto
todo domingo à igreja. Eu vou ser aceito por Deus, porque eu dizimo de tudo aquilo que eu recebo. Deus vai me ouvir mais do que os outros, porque eu passo horas e horas orando. Isso é ficar preso em um falso moralismo. Agora eu sou aceita, porque as minhas roupas são longas, porque o meu cabelo é longo, porque eu não uso aquilo, porque eu não faço isso. Você não é aceito pelo que você faz, ou você deixou de fazer. Você é aceito porque Cristo fez por você. Você é aceito pela graça de Cristo, que alcançou o seu coração, e não por causa do seu moralismo. Mas aqui eu abro um parêntese. Um cristão, quando ele é aceito pela graça de Deus, chamado por Deus, ele quer viver sim uma vida correta e justa. Ele quer sim viver uma vida piedosa. Ele quer sim viver uma vida de santidade. Mas ele não confia nessas coisas para a salvação dele. Ela não confia na salvação dela nessas coisas. Olha, justiça própria não pode existir sem produzir uma atitude de superioridade moral. Você vê aquelas pessoas que olham para os outros com um ar de superior, porque ela é santa, porque ela fala em língua estranha, porque ela tem algum dom, algum talento que os outros não têm. Ela olha agora por cima dos outros, porque agora ela tem uma moral superior dos outros, então ela se julga superior aos outros. É isso que a justiça própria produz às pessoas, irmãos. A justiça própria também, vocês me acompanham? Amém, sim ou não? A justiça própria, ela produz também nas pessoas a falta de misericórdia. Você vê aquelas pessoas que não têm misericórdia de nada. Hoje o que mais se vê na internet é que se alguém comete algum erro, algum deslize, vai uma multidão para as redes sociais lixar a pessoa. Não querem saber o contexto, não querem saber a história, não querem conhecer a pessoa, só vai lá e senta o dedo nos comentários, nas postagens. É isso mesmo, tem que morrer, ladrão bom é ladrão morto, tem que morrer mesmo. Você não quer nem saber o que a pessoa fez, não quer nem conhecer o outro lado da moeda, não quer nem ver, porque você seria incapaz de fazer o que ele fez, você seria incapaz de cometer o que ele cometeu. Quem disse que você seria incapaz de fazer o que ele fez? Porque dentro de nós há um potencial para cometer coisas terríveis. A justiça própria, a falsa moralidade, produz em nós falta de misericórdia. Às vezes um pastor é um homem de Deus abençoado, de repente ele escorrega e cai, e aí agora ele já não presta mais. A gente joga fora, a gente descarta, a pessoa se arrependeu, mudou de vida, pediu perdão. Não, ele não serve mais. A justiça própria produz em nós falta de misericórdia com os outros. Amém? O irmão mais velho da história da parábola do filho pródigo é uma imagem viva dessas características que sempre se alimentam da justiça própria. Ou seja, falso moralismo, falta de misericórdia com os outros. Mas quando nós realmente somos alcançados pela graça de Deus, nós sabemos que nós estamos aqui só pela graça de Deus, não é pelo que a gente não é pelo que a gente fez, só pela graça de Deus. Deus nos aceitou como nós somos, buscou a gente lá no mundo, nos acolheu com amor e graça. Quando nós temos essa consciência que nós não passamos de pecadores e falhos, nós temos agora misericórdia para com os outros. Nós sentimos graça para com os outros. Nós abraçamos os outros. Nós perdoamos os outros. A pessoa que tem dificuldade em perdoar alguém é porque ela está cheia de justiça própria. É porque ela está cheia de um falso moralismo. Amém, sim ou não? Então, era assim que aquele filho pródigo, aliás, o irmão mais velho do filho pródigo, ele se sentia. Porque, afinal de contas, ele nunca saiu da casa do pai. Afinal de contas, ele administrava a casa do pai. Afinal de contas, ele era um bom filho, segundo na percepção dele. Mas nós vamos entender nessa noite aonde esse texto quer chegar.
e aonde eu também quero chegar com essa mensagem. Por isso Jesus conta também a história do filho pródigo. Irmãos, para nós essa parábola parece emocionante, de um homem que perdoou seu filho rebelde. Mas para quem estava ouvindo aquela mensagem, nesse momento, a história era ofensiva e absurda. Jesus chocou aquele público naquele momento. Jesus mostra que pecadores e publicanos eram um grupo de pessoas que estavam perdidas e viviam fora de casa. Mas Jesus mostra também que fariseus e mestres da lei também estavam perdidos, mas estavam perdidos dentro de casa, com seu senso de moral e com seu senso de justiça própria. Os dois grupos, publicanos e pecadores, e mestres da lei, os fariseus, os dois grupos estavam perdidos. E para serem achados, só existe um único caminho. Em Lucas capítulo 15, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. Os 2 filhos dessa história também estão perdidos. Esse é o grande ápice dessa mensagem. Olha, o filho pródigo que saiu da casa do pai, ele se perdeu em seus desejos, em suas vontades, porque ele queria viver de acordo com o seu coração. É isso que o mundo diz para a gente hoje, é ou não é? É o que mais a gente ouve nas músicas, na televisão, nas mídias em geral. Siga o seu coração. Você é aquilo que você deseja ser. Então o filho pródigo, ele acreditou nessa mensagem de que ele deveria seguir o coração dele. E o resultado foi, ele foi para mais longe do pai. E longe do pai, todo o recurso que ele tinha acabou. E ele foi viver junto com os porcos. Foi isso que aconteceu com ele. A escolha dele levou ele para bastante longe. É o que eu disse, o nosso pecado. Se nós nos entregarmos aos nossos pecados, ao nosso coração, nós viveremos cada vez mais longe de Deus. Olha, observe, aquele rapaz tinha tudo dentro de casa, mas ele sai e pede a herança e vai embora. A herança com o pai vivo, aqui quem é advogado sabe que não se dá herança com pessoas vivas. Herança é quando morre. Sim ou não? Tem aqui vários advogados. Tem a Letícia, doutora Jéssica, doutor Mateus. Tem uma penca de advogado, não. Se vocês precisarem depois, tá? Trabalhista, penal, né? Várias áreas. Deus tem abençoado essa igreja com advogados, graças a Deus. Então, que advogado sabe que não existe herança com pessoas vivas, com pai vivo. Não. É só que quando o pai morre, que se compartilha a herança. Mas o pai deu a herança em vida. O que aquele rapaz estava dizendo para o pai? Se a herança só se compartilha depois que está morto, o que ele estava dizendo para o pai dele? Eu quero que você morra. Eu quero que você morra. Eu quero a minha herança. Morra, pai. É uma Suzana Richthofen da vida, né? Morra, eu quero a minha herança a qualquer custo. Então ele pega a herança, vai para longe, mas o dinheiro acabou. Porque longe de Deus, todos os nossos recursos acabam. A amizade acabou. Enquanto ele tinha a herança com ele, ele podia gastar. Ele tinha vários amigos que bebiam com ele as bebidas mais caras, uísque, vinhos, carros mais caros. Mas o dinheiro acabou, porque longe de Deus tudo acaba. Longe de Deus a alegria acaba. Longe de Deus os prazeres acabam. Longe de Deus a paz acaba. Mas perto de Deus flui do nosso interior uma alegria eterna, um prazer eterno que nem o dinheiro, que nenhuma amizade, que ninguém nessa vida é capaz de nos dar. Só Deus pode nos dar, porque dele flui um rio de água viva que enche o nosso interior. Aleluia. Você pode até não ter recursos, você pode até não ser uma pessoa importante, você pode até não ser uma pessoa iletrada, mas você está próxima de Deus. Ah, querido, você tem a paz que você precisa, a alegria que você precisa. Aqueles 2 estavam perdidos, o primeiro nas escolhas de ir para longe do pai. Os 2 filhos estavam perdidos. O mais velho, perdido no caminho do moralismo.
O mais velho estava perdido no caminho do moralismo. Estava perdido por causa do seu comportamento. Olha só o que diz um grande pastor, um grande teólogo sobre essa história. Em sua justiça própria, o irmão mais velho achava que era moralmente superior ao seu irmão humilhado. O irmão mais velho estava cheio de justiça própria, sabe? Então ele achava que ele era superior, porque afinal de contas ele nunca largou o pai. Porque ele sempre cuidou, administrou as coisas do pai dele. Ele viu o irmão como irresponsável, como inconsequente. Então ele foi incapaz de perdoar o irmão dele. A atitude dele foi dizer: eu nunca conseguiria fazer algo assim. Quando ele olhou para o seu irmão, ele não sentiu empatia e nem simpatia. Ele não pensou. Porque quando a gente vê alguém caindo, muitas pessoas, elas não se colocam no lugar do outro. Poderia ser eu que caí, poderia ter sido eu, mas Deus me livrou. Que Deus tenha misericórdia desse irmão também. Não, as pessoas não se colocam no lugar do outro para ter misericórdia. Aquele irmão mais velho também não se colocou no lugar do irmão mais novo. Ele não pensou, sabe? Poderia ter sido eu, o arrogante, o egoísta e o ingrato. Poderia ter sido eu a ser levado para essa vida miserável. Poderia ter sido eu ali afundado na humilhação de comer com os porcos. Ele não pensou isso. Ele não se colocou no lugar do irmão. Ele não via que ele mesmo era, na verdade, tão egoísta, tão arrogante. Ele não via que ele também era ingrato quanto o seu irmão. Mas você pode me perguntar: mas Valdeilson, como? Ele ficou na casa do pai, ele não saiu. Ele continuou lá, sendo fiel, cuidando das coisas. Como que ele poderia ter sido assim também? O irmão mais velho, presunçoso, ele nunca ouviria a confissão do seu irmão pecador. Ele nunca pararia para ouvir a história do irmão que foi embora e falar assim para o irmão: olha, as suas transgressões estão perdoadas. Ore por mim, porque eu também sou um pecador. Ele não faria isso. O mais novo, irmão, ele estava perdido no caminho do relativismo. Foi o que eu disse para vocês. O mais novo se perdeu como? O mais velho estava perdido no caminho do seu moralismo, da sua justiça própria. Mas o mais novo também estava perdido como? No caminho do relativismo. No siga o seu coração. Siga os seus desejos. Quando a gente segue nossos desejos, nossas pulsões carnais, nós acabamos indo para longe de Deus, para distante de Deus. Olha, agora o papel do pai aqui é trazer os dois para dentro de casa, para a festa. Irmãos, a mensagem do velho, desse velho pai, ou aliás, a mensagem do Evangelho é contra esses dois homens. A mensagem do Evangelho, ela é contra esses dois comportamentos, contra o moralismo e contra a justiça própria, contra o relativismo do tudo pode. O que Jesus mostra é que todos, fariseus, mestres da lei, publicanos, todos são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos estão distantes de Deus. Agora, o que é pecado? O que é pecado? Pecado é você tentar ser o seu próprio salvador. É você tentar se salvar sozinho. É você achar que o que você faz e o que você é capaz de te salvar. Você não precisa de um salvador, porque você é autossuficiente. Isso é pecado. Em vez de entregar a sua vida a Cristo e livrar a sua justiça própria, se livrar do seu moralismo, ou se livrar do seu relativismo. O mais velho, ele também queria dizer para o pai como o pai deveria gastar o seu dinheiro. Ele queria ditar para o pai como o pai deveria gastar o dinheiro dele. Ele queria controlar a riqueza do pai dele. Olha o que ele disse: mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, você mata o novilho gordo para ele. Ou seja, pai, está gastando teu dinheiro à toa.
Esse teu filho foi embora e agora você mata um novilho gordo para ele e ainda faz uma festa. Olha o que ele fez. Irmão, estar perdido como irmão mais velho é muito perigoso. Agora, o que significa estar perdido igual ao irmão mais velho? O que seria estar perdido igual esse irmão que ficou na casa do pai? Quando a vida não funciona como você acha que deveria, o que você faz? Você fica irritado, fica bravo, porque afinal de contas a Bíblia diz que tudo que pedis em meu nome, tudo te fará. Aí você diz: Deus, mas eu orei e não aconteceu como eu queria. Estar perdido como irmão mais velho é nós querermos colocar a Deus a nossa vontade. É achar que a nossa vontade deve prevalecer à vontade de Deus. Estar perdido como irmão mais velho é você ficar irritado quando as coisas não funcionam, quando não acontece como você orou. Por que não aconteceu como você gostaria que acontecesse? O que você faz? Você pega as suas malas e você vai embora. Não aconteceu como você queria, então Deus não foi fiel com você, você pensa e você vai embora, você não fica. Isso é estar perdido como irmão mais velho. Os teus projetos não deram certo e você então fica irritado, fica irado. Estar perdido como irmão mais velho é uma obediência sem alegria. Ele obedecia, o pai obedecia. Ele ficou com o coração pesado, porque se ele pudesse, ele também teria ido embora. Porque a obediência dele era mecânica. Quantas pessoas servem a Deus de forma mecânica, não tem alegria no coração, não tem prazer no coração, não tem prazer em vir ao culto, e ao culto no domingo, cantar as mesmas canções, ouvir as pregações. Não, isso não. A pessoa fica dias e anos sem vir à igreja, porque não tem alegria no coração, perdeu a alegria. Está servindo, está vindo na casa de Deus, até vem, mas é mecânico, não tem prazer, parece que o Espírito não está mais com a pessoa, já não tem mais a alegria da salvação. Mas que nesta noite nós possamos fazer igual o salmista Davi: Senhor, dá-me de novo a alegria da salvação, porque quando nós estamos alegres em Cristo, nós cantamos com prazer, nós servimos com prazer. Estar perdido como irmão mais velho é ser obediente. Até obedece, mas é como no cabresto, sabe? Mas se eu não fizer, se eu não fizer, Deus vai me punir. Se eu não fizer, Deus vai mandar um raio. Se eu não der o dízimo, Deus vai quebrar meu carro vai quebrar, as coisas não vão dar certo. Você até obedece, mas é mecânico. Se eu não for à igreja hoje, Deus não vai me abençoar minha semana. Você está querendo trocar com Deus? Oi, Deus não faz barganha, tudo bem? Não é hora de troca. Você que tem pai e mãe, quando chega no domingo que teu pai manda mensagem: vem almoçar com a gente. Você enche o carro de menino e vai para lá, para casa do pai e da mãe. Maior alegria do mundo. Porque quando ama o teu pai, quando você ama o teu pai, estou falando de filhos que amam, tá? Eu não estou falando de filhos porque tem filhos que não toleram o pai. Isso é pecado também. Mas quando você tem prazer com teu pai ou com tua mãe, você chega na casa dele e dela, você abre a geladeira. Você deita, você almoça e dorme na cama. Você tem prazer. Você tem alegria em estar na casa do teu pai. Você não faz de forma mecânica. Se teu pai sem te ligar uma semana, você fica preocupado. Por que nós não nos preocupamos também em estar longe de Deus e não sentir peso no coração? Não nos preocupamos, porque é uma obediência mecânica. O filho mais velho obedecia, mas era obediência mecânica. Ele até fazia, mas era mecânico, não tinha mais prazer. O que eu concluo com isso? Ele estava perdido também. Ele era a dracma perdida. Dentro de casa,
mas estava perdido. O irmão mais velho obedecia para conseguir as coisas, mas o verdadeiro cristão, ele obedece para conseguir o próprio Deus, para se aproximar de Deus. Olha o que o filho mais velho disse para o pai. Ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, ou seja, eu sou escravo do Senhor. Ou seja, eu obedeço porque eu me sinto um jugo, eu não tenho alegria. E a igreja é um peso muito grande, eu não vou à igreja, não tenho alegria. Orar ao Senhor, não tem prazer em orar. Não tem alegria. Ele disse: olha, eu te sirvo como escravo. E nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Trabalhar como escravo foi o que ele disse. Em sua justiça própria, seu trabalho não era nada mais do que um serviço sem alegria. Ele disse: há tanto ano que eu te sirvo. A palavra grega que Jesus utiliza aqui se referia ao trabalho escravo, literalmente. Ele já não se julgava filho do pai dele, ele se julgava escravo do pai dele. Este filho não tinha nenhuma alegria em trabalhar para o seu pai. Para ele era um fardo muito pesado fazer aquilo. Ele estava lá apenas aguentando, fazendo tudo o que tinha que fazer, até que seu pai morresse, porque quem sabe eu vou ficar na casa do meu pai, e quando ele morrer, toda a herança vai ser minha, só minha. O serviço desprovido da graça, feita pela pessoa que tem justiça própria, é um dever mais difícil do que uma servidão de alegria em ação de graças. Olha, estar perdido com o irmão mais velho é um desdém, é fazer desdém pelo irmão mais novo. O irmão mais velho, irmãos, o Evangelho, o que o Evangelho faz com a gente? O Evangelho nos torna humildes. Olha, ser cristão e ser arrogante não combina, tudo bem? Ser cristão e ser arrogante não combina. Deixa eu contar a história para vocês. No meu trabalho esse dia chegou uma pessoa lá, um cliente. Ele estava com uma pulseirinha e logo eu identifiquei ele como de uma igreja. Eu pensei: nossa, esse irmão aqui vai ser tranquilo, ele é da igreja, ele é crente, então vai ser um rapaz de paz. Mas o rapaz estava tão endemoniado, cheio de ira, que ele quase fez eu pecar com ele também. Arrogante ao extremo. Não combina, irmãos. Não combina. Cristão tem que ser humilde. Do que nós vamos nos orgulhar nessa vida? Do que nós devemos nos orgulhar? Paulo disse: do que eu vou me orgulhar, a não ser na cruz de Cristo? Só nisso. Então nós não temos motivo nenhum para sermos orgulhosos, arrogantes, presunçosos, desobedientes. Não, cristãos devem ser humildes, pois é isso que o Evangelho faz com o verdadeiro cristão. Amém? Quantos cristãos, você não consegue nem fazer negócio com ele, porque a pessoa é arrogante, a pessoa não paga, e se você cobra, ela fica brava com você. Briguento, rixoso. Quem mexe com pessoas aqui, quem tem empresa e atende, sabe do que eu estou falando, né? A gente fala: aquele é crente, meu Deus do céu. Ele é crente. Porque você taxa todo mundo do mesmo modelo. Mas nós somos chamados para a humildade. Sejamos humildes como o nosso Senhor foi e é humilde. O que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos, se colocou na posição de servo. Essa é a nossa posição, nós somos servos. Amém, queridos? Então, o Evangelho nos faz humilde. Mas então estar perdido como irmão mais velho é fazer desdém do irmão mais novo. Este Evangelho nos traz esperança de salvação, também para os que ainda não têm Cristo. Veja esse comentário. Se alguém nunca reconheceu em si mesmo, olha isso, irmãos. Se alguém nunca reconheceu em si mesmo a necessidade de misericórdia, então não é capaz de mostrar misericórdia para com os outros.
Se uma pessoa se julga muito boa, a ponto de achar, não, eu não vou perdoar, porque talvez eu nunca vou precisar de perdão. Perdoe, porque um dia você vai precisar pedir perdão também. Perdoe, porque um dia você também vai errar. Eu acompanhei um casal de amigos próximos, não sou dessa igreja, que é onde o marido, infelizmente, cometeu um erro contra a esposa. E me ligaram para eu ir lá conversar com os dois. E eu fui. E a moça totalmente amarga. E eu falei, você decide ficar com ele ainda? Ela, eu vou ficar com ele ainda. E o rapaz totalmente cabeça baixa, pedindo perdão para ela. Eu falei, olha, se você vai ficar com ele, vai continuar com ele, não faz a vida dele um inferno. Porque tem gente, casal, que até decide ficar, mas vai se vingar, vai pisar, vai humilhar, vai rebaixar. Não. É melhor largar. Nós não fomos chamados para fazer da vida dos outros o inferno. Não, queridos. Amém? Então, se você tem consciência que você também é um pecador e que você uma hora vai falhar, perdoe quem falhou com você. Perdoe quem errou com você. Amém, queridos? Para a gente concluir, existe um caminho de volta, tanto para o irmão mais velho, quanto para o mais novo, tanto para publicanos, fariseus e pecadores. Existe um caminho de volta para casa. Precisamos da iniciativa da graça de Deus, irmãos. Precisamos nos arrepender. Essa parábola contada por Jesus, é na verdade a história de 3 filhos. A história é na verdade a história de 3 filhos. Como assim, Valdeir? Eu só vi 2. Observe. Havia um filho perdido que voltou para casa. Havia um filho perdido que estava dentro de casa. E o terceiro filho, Valdeilson? E finalmente havia o terceiro filho. O filho que está contando a história. O filho que saiu de casa para buscar e resgatar seus irmãos perdidos. E qual é esse filho? O Senhor Jesus. O terceiro filho da história, que desceu do céu para nos buscar. O filho que saiu de casa para buscar e resgatar seus irmãos perdidos. É a história de 2 irmãos mais velhos. Esta é a grande ironia que muitos de nós perdemos. A pessoa que contou a história era o nosso irmão mais velho, que deixou a casa do pai, a fim de trazer para casa os seus irmãos perdidos. Jesus deixou a casa de seu pai e foi buscar os perdidos para o seu pai. Ele era o oposto do irmão mais velho desta parábola. Aquele irmão mais velho viu seu pai lamentar todos os dias. O irmão mais velho dessa história viu o pai lamentar todos os dias porque o filho foi embora, porque o filho tinha ido embora de casa. Porém, ele nunca deu um passo para ir atrás do irmão mais novo. Olha, se você é o irmão mais velho, você tem um papel de cuidar do teu irmão mais novo. Mas nesse caso, ele não foi atrás. Ele foi indiferente ao seu irmão mais novo. Ele não se importou. Ele não procurou saber onde aquele rapaz estava. Ele não estava lá quando aquele rapaz perdeu todos os recursos. Aquele irmão mais velho não estava lá quando aquele rapaz estava sentado em um chiqueiro de porcos, talvez com as pernas cruzadas, jogando comida para os porcos, dizendo, olha, eu estou com tanta fome, que eu poderia comer junto com esses porcos, mas a situação dele era tão terrível, que nem comida de porcos davam para ele. Ninguém estava lá quando viu ele chorar e lamentar, ninguém estava lá quando viu ele se levantar e dizer, eu vou voltar de novo para o meu pai, e eu direi, pai, eu pequei contra o Senhor, e pequei contra os céus, eu não sou sequer digno de ser chamado teu filho, me faça pelo menos como um servo do Senhor. Mas o nosso irmão mais velho, que veio do céu, ele estava lá quando ele viu você cair, ele estava lá quando ele viu você chorar, ele estava lá vendo você tentando se levantar e você não conseguia. Ele tomou você pela sua mão direita e disse, eu te levanto, eu te sustento, eu te coloco de pé novamente, porque ele sim sabe o que é ser
com medidores. Ele se importou com seus irmãos mais novos, desceu do céu, rasgou os céus, foi para uma cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para nos levar de volta para casa. Ele chegou até nós e disse: vamos, meus irmãos, vamos voltar para casa. Um dia nós saímos de casa, mas Ele agora está reunido em todo o mundo, em todas as épocas, em todas as eras. Os seus filhos, os seus irmãos, está formando uma grande multidão, e um dia Ele abrirá as portas de casa novamente e nos mandará entrar para todo sempre. Aleluia. Ora, cantará, xerereca. Fiquemos de pé nesse momento. Oh, aleluia. Ele veio. Talvez você esteja preso hoje no seu moralismo, relativismo. Se arrependa. O irmão mais velho veio aqui. Ele está aqui. Entreguemos toda a nossa vida ao Senhor. Toda a nossa vida a Deus. Ele não é indiferente. Ele não é indiferente. Ele veio nos buscar. Ele está nos acompanhando na nossa jornada. Todos nós estamos numa jornada. Irmãos, todos nós estamos numa jornada. E o nosso irmão, o nosso Senhor Jesus Cristo, está conosco. Se você cair,